Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da FUVEST, especificamente das inscrições. Eu estou aqui com o professor Paulo Roberto, que é diretor de vestibulares. Eu sou a professora Débora, coordenadora também de vestibulares. E aí, então, vamos falar um pouquinho a respeito das inscrições. Certo, professor Paulo? Certo, Débora. Pois é. Este ano a FUVEST inovou, fez criou, né, um sistema de inscrição um pouco diferenciado. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa inscrição, professor. Eu ia falar, você está me passando aqui uma missão difícil. Não vou falar impossível, mas difícil. Porque justo esse ano a FUVEST tem uma série de novidades. Não se preocupem, são facilmente assimiláveis. Bom, primeiro, vamos lembrar, FUVEST significa vestibular da USP. Então, da Universidade de São Paulo, é o principal vestibular do Brasil, né? Sim. Sem contar o Enem, né? Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, antes de mais nada, a mesma coisa com a Unicamp e tal. Tem vagas da USP que vão para o vestibular, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Exato, vamos Okay? falar da FUVEST. Então, e tem vagas que vão via SISU. Sim. A USP, no geral, ela tem 11.147 vagas. Ela destina 80%, 8.300 e alguma coisa, 8.365, para o vestibular que nós vamos tratar. E outras 2.700 e pouco para o SISU. O do SISU, agora não dá para falar, porque precisa sair o manual do SISU, e aí nós vamos saber qual vai ser a divisão. E os critérios, se vai ter nota mínima. Exato. Tudo o candidato mais. tem que fazer o Enem para ingressar dessa forma. Ok. Então vamos tratar aqui do vestibular. E você pode me perguntar, se eu souber, eu vou responder. Vamos lá então. Bom, a inscrição da FUVEST acontece quando, professor? Ela já está aberta, não? Está aberta, vai até o dia 14 de setembro. Atenção! Só até meio-dia. Pois é. Quer dizer... Então, não! No dia 14 até o meio-dia. O bom brasileiro, né? Uhum. Você conhece algum aluno que só estuda na última hora para a prova? Raramente, deixa eu pensar. Então, bom brasileiro, dia 14 à tardinha lá, final da tarde eu vou fazer. Dançou. É até meio-dia do dia 14 de setembro. Exato. Okay? E essa inscrição, como que ela é feita, professor? Bom, vamos lá, didaticamente. Entra no site da FUVEST, está aí na tela. Muito bem, lá no site da FUVEST, acessou a página inicial, você vai lá no canto superior direito, está escrito Inscrições 2019. Clica lá. Na tela que vai abrir, você vai ter o manual e mais embaixo tem um tijolinho escrito inscrição. Primeiro, clica o manual e dá uma lida no manual. É que nem prova, Débora. A gente sempre fala para os alunos, lê as instruções antes de começar a fazer a prova. Exato. Né? Então, dá uma lida no manual primeiro e, evidentemente, não vai decorar lá o programa de biologia que está no manual. Vai ver as regras do jogo. E depois, então, abre o ícone da inscrição propriamente dita. Certo. Aí ele tem que preencher, né, professor, com os dados pessoais, documentos. Começa pelo CPF. Aliás, acho que todo vestibular hoje começa pelo CPF. E aí vão dados pessoais e tudo mais. Tem um negócio assim importante, que ele cria uma senha. O aluno cria uma senha. E com essa senha, posteriormente, tudo que ele precisar consultar sobre o andamento do processo dele na FUVEST, ele vai acessar... Ele utiliza essa senha. Via essa senha. Via CPF, e-mail e essa senha. E aí ele vai preencher com todos os dados pessoais e aí o que... Pois é. Como a FUVEST inovou esse ano... Peraí. Vamos falar o seguinte. Vamos falar o seguinte. Quando que paga? Sim, a emissão, né, do boleto. E o valor? O valor é o mesmo da Unicamp, 170. E quando que paga? Depois você faz a inscrição. Você faz a inscrição, tudo bonitinho.
aí dispara para a FUVEST. E ela vai te mandar um boleto. E esse boleto que você vai pagar também tem um prazo, ou você vai no banco, ou até paga pela internet. E eu vou fazer uma pergunta que você iria fazer. Você mandou, Débora, se inscreveu em Engenharia Agronômica da USP Piracicaba. De repente, você descobriu que a sua vocação é enfermagem. Pois é, e eu já fiz tudo. Você já está inscrito em Engenharia Agronômica. O que você faz? Você pode alterar. Existe um prazo. Até meio-dia do dia. Ou seja, dentro do período de inscrição, do com dia essa 14 de senha, setembro. eu acesso e posso... Aí, exatamente, aí com a senha. Eu entro você e acessa, faço a alteração. tá. Mas, professor, pelo que eu sei, são duas opções. Como que elas funcionam? Duas opções no ato da inscrição. Como que elas funcionam? Na verdade, o novo vestibular da FUVEST, ele divide entre três situações. Uma delas, que chama AC, ampla concorrência. A segunda, que eles falam ação afirmativa, EP, eles só falam EP, escolas públicas. E a terceira, ação afirmativa, PPI, pretos, pardos e indígenas. Muito bem. O que eles fazem? Você... Assim, na verdade, aí são as opções, as três opções Tá. no ato da inscrição para... Você foi lá, por enquanto você quer ser agrônomo, né? Sim. Ainda não está arrependida. Quer ser agrônomo. Ainda está. Tá. Muito bem. Você vai na agronomia Piracicaba, você vai escolher se você você quer concorrer pela ampla concorrência, pela escola pública ou PPI. Lógico, o PPI está na cara. Você tem que se autodeclarar preto, pardo ou indígena. Você não está nessa situação, sobra EP e ampla concorrência. O que é EP? EP. E de escola. P de pública. Você fez integralmente o ensino médio em escola pública? Se fez, tudo bem. Pode concorrer lá. Ah, mas é melhor aqui ou fazendo ampla concorrência? Sei lá. É a primeira vez que está acontecendo. Já que a gente está falando sobre isso, depois a gente volta sobre as opções de curso, já que estamos falando sobre isso, com essa novidade de opção no ato da inscrição, vai mudar um pouquinho também a nota de corte, o aluno passar da primeira para a segunda fase. Passam a ser 3 notas de corte. Sim, então. São 3 tipos de concorrência. Ampla concorrência, escola particular e pretos, Aí, pardos. professor, e qual vai ser a nota de corte? Sei lá, nunca teve isso. É inédito no vestibular da FUVEST. Inédito. Sabe-se lá o que vai acontecer. Mas, professor, a gente vai gravar ainda pelo menos mais 2 vídeos. Nós vamos falar a respeito da prova em si, das provas, primeira e segunda fase, e depois a gente vai falar um pouquinho também a respeito dos resultados e as convocações, listas de chamadas e tudo mais. Nesse momento, é importante ressaltar que ele tem que fazer essa opção, né, por ampla concorrência ou ação afirmativa, que no caso é IP e PPI. Mas, assim, quando ele coloca, professor, a escola pública, né, ele fez a escola pública, entra também o aluno que teve bolsa numa escola particular ou o aluno que estudou numa fundação? Não. Bolsa integral, né? Numa escola Isso, bolsa integral, 100%. Tem que ser escola pública mesmo. Escola pública significa escola estadual ou federal. Certo. Né? Então, por exemplo, aqui na região, colocando na prática, termomecânica. É uma fundação. Ah, mas não paga termomecânica, mas é uma fundação. Então lá não entra, ok. Não entra. Ele entra com ampla concorrência. Ok. Então, fique claro o seguinte, serão 3 notas de corte. Muito bem. Essas notas de corte, como que elas vão operar na transferência para a segunda fase? É simples, pega o número de vagas, multiplica por 4. Então, você vai fazer uma carreira lá que tem 100 vagas. Certo. Tabuada do 100. 100 vezes 1, 100.
100 vezes 2, 200. 100 vezes 4, 400. muito bem, 400. Então, os 400 primeiros, ali vai ser a nota de corte. E então, cada carreira vai ter 3 listas passando para a segunda fase. Tá certo, então. Professor, só voltando então na questão da opção de curso, são 2 opções dentro da mesma carreira. É isso? Algumas carreiras é uma opção única, então não tem. Aquele curso e tudo bem. Outras carreiras têm várias opções de curso, você pode fazer até 4 opções. Você pode escolher até 4 opções. E aí, desde que ela tenha desdobramento. Esse assunto nós vamos tratar num segundo vídeo, que é o vídeo que aborda as questões da prova, propriamente dita, da classificação de acordo com aliás, a convocação. Pelo menos 2 vídeos sobre FUVEST ainda vão existir. O vídeo está a respeito de prova, mecanismo de prova e classificação. E um terceiro vídeo que é importantíssimo, é a matrícula, mas a questão da primeira chamada, da segunda chamada, do processo de escolha por continuar no processo e tudo mais, que é até um processo meio complexo. Infelizmente, a gente vê alunos que perdem a vaga por causa disso. Então, esse assunto vamos deixar para depois. Eu queria deixar claro também o seguinte, que o aluno escolhe o local onde ele vai fazer a prova. Então, não é, o Joãozinho lá fala, minha namorada mora em Campinas, eu vou fazer inscrição em Campinas, depois briga com a namorada, mas vai ter que ir para Campinas fazer a prova. Então, nós temos locais aqui. Temos Santo André, São Bernardo, São Caetano, nós temos locais. E ele fica sabendo desses locais, né, no momento que a FUVEST divulga ali, né? Exatamente. A convocação dele. Documentos. Cuidado. Além do CPF e do RG, vai existir um processo de identificação facial. Novidade na FUVEST. Muito bem. Para isso, você vai ter que mandar uma foto sua, sem acessórios. Está escrito sem acessórios. Provavelmente brinco. Brinco, piercing e tal. E com fundo liso, fundo sem desenhos, essas coisas. Essa foto, no dia do exame, vai ser confrontada pelo processo de reconhecimento facial. Então, tomar muito cuidado com isso daí também. E alguma consideração importante a respeito da prova, dessas inscrições? O que os alunos têm que se atentar nesse momento? Uma novidade que tem, mas aí a prova propriamente dita, que a segunda fase não tem mais 3 dias, tem 2 dias de prova. Mas só vai para a segunda fase quem passa na primeira. Então, nesse momento, a gente tem que concentrar esforços para passar na primeira. Tem todas aquelas regrinhas importantes que vocês sabem e tal. E a primeira fase continua a mesma coisa, os 90 testes, praticamente todas as matérias com o mesmo valor e tudo mais. Tá bom. E então, agora é estudar, né? E ficar atento ao prazo aí, até dia 14 de setembro, ao Bom, meio-dia. pessoal, certamente dúvidas vão existir. Nós, da coordenação, estamos aí à disposição de vocês para isso, tá bom? Boa inscrição e bons estudos para vocês. É isso aí, bons estudos. Obrigado pela atenção. Obrigada.